Balanceamento de molde. Um tema que a gente já tratou aqui no canal, mas será que é suficiente apenas projetar um molde com a disposição das cavidades e dimensionamento dos pontos de injeção de forma balanceada para garantir qualidade e produtividade ao longo da operação desse molde? Bom, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de balanceamento de molde com uma visão do balanceamento ao longo da operação, da vida útil de um molde. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Lembrando que esse é mais um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Multitec, que é uma empresa nacional, sim, tecnologia brasileira, que atua há mais de 20 anos na indústria automotiva e na indústria de plásticos. E a Multitec realmente acredita que a indústria nacional tem potencial para ser protagonista no cenário mundial. E pensando nisso, desenvolveu um sistema revolucionário que vai te ajudar a aumentar a precisão, qualidade e produtividade das suas peças plásticas. É o sistema chamado Multitec Advantage Plastics, que monitora em tempo real a qualidade das suas peças, utilizando sensores de temperatura e pressão instalados estrategicamente nas cavidades do seu molde. E com isso consegue detectar problemas, defeitos e tendências na sua produção. É um sistema realmente muito interessante e se você tem aí interesse em melhorar a sua produtividade, sua qualidade, monitorar o seu processo com sensores instalados no seu molde, chame o pessoal da Multitec, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e eles vão entrar em contato contigo. Mas antes, conhece um pouquinho mais da Multitec e dessa tecnologia. O produto desenvolvido é o Multitec Advantage Plastics, que monitora a qualidade no processo de moldagem por injeção da peça plástica através de sensores instalados no ferramental. Coleta sinal de pressão e temperatura em tempo real diretamente do plástico no interior da cavidade do molde e, através de IoT, transmite o dado para a nuvem. É uma ferramenta de apoio à tomada de decisão que cria várias possibilidades ao seu processo, identificando e diferenciando a peça falhada da peça com rebarba. Medindo a pressão e temperatura a cada ciclo, é possível analisar a repetibilidade do processo e confrontar com os parâmetros da máquina injetora. Também monitora a manutenção do sistema de injeção e do cilindro plastificador, além de avaliar a troca de matéria-prima, onde há variação de um lote para outro, sendo evidenciado pela faixa de pressão medida. Por último, ainda é um excelente meio para correlacionar com a simulação do processo. Esse produto faz parte de uma iniciativa de criarmos produtos próprios que visam tornar as empresas mais competitivas no Brasil e no exterior, além de aumentar a lucratividade. Mais alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativando o sininho para ser notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Também já faz a sua parte deixando a sua curtida, o seu comentário e compartilhando esse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos nas suas redes sociais, seus grupos de discussão técnica no WhatsApp, enfim, em todos os lugares para a gente atingir um número cada vez maior de pessoas, esse vídeo ganhar relevância e continuar a ser distribuído para todos os profissionais e para a sociedade como um todo. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal e me ajudar a continuar criando conteúdo de qualidade para a indústria do plástico e para a sociedade como um todo, faz como o pessoal da Multitec, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso assunto, balanceamento de molde. Como sempre, tem um PDF, para você baixar o link está na descrição do vídeo e é a apresentação na tela agora aí para você. Vamos falar sobre balanceamento de molde e aqueles detalhezinhos escondidos que não são simplesmente olhar e dizer, bom, realmente esse molde é balanceado, está balanceado,
e vai funcionar adequadamente. Sempre tem alguns detalhezinhos que a gente precisa continuar olhando ao longo da vida de um molde para garantir esse balanceamento, tá? Lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Multitec. Se você quiser instrumentar o seu molde, melhorar o monitoramento da qualidade das suas peças, é só entrar em contato com o pessoal. Os links para solicitar o contato estão na descrição desse vídeo, e no PDF que você vai baixar é clicar nessa página aqui que você vai ter acesso à página que vai solicitar o contato do pessoal da Multitec, tá certo? Então vai lá e eles vão te atender prontamente, pessoal. É muito, muito interessante e muito bom lá na Multitec, tá bom? Bom, qual que é o objetivo do processo de injeção? Para a gente começar a falar aqui a respeito de balanceamento, né? O processo de injeção visa produzir peças plásticas, né? Então obter peças moldadas ali por um processo que envolve aí a fusão do material e injeção na cavidade de um molde. Mas a ideia é que esse processo permite a obtenção de peças com geometria relativamente complexa, né? A moldagem por injeção é bem interessante porque ela consegue moldar em poucas etapas de produção uma peça com uma geometria bem complexa. Também conseguimos obter um excelente acabamento superficial nas peças moldadas por injeção. Dependendo do aspecto superficial do molde que a gente utiliza e das condições de processo utilizadas, a gente consegue peças extremamente brilhantes, com um nível de acabamento muito bom ou com qualquer nível de texturamento que a gente queira, tá? Então é também um objetivo do processo de injeção trazer um bom nível de acabamento superficial. Também obter peças com alta resistência mecânica. Muitas das peças moldadas por injeção vão ser expostas a esforços mecânicos e precisam suportar esses esforços ao longo da vida. Livre de distorções, ou seja, que a gente tem aí uma peça com a geometria que a gente precisa e que essa geometria não altere ao longo do tempo, principalmente aí no curto período após a peça sair do molde. E também no dimensional desejado. É óbvio que a gente quer uma peça com precisão dimensional, muitas vezes essas peças vão estar em contrato em contrapeças que têm movimentação relativa, e se a gente tiver aí uma baixa tolerância dimensional, uma baixa estabilidade dimensional, uma baixa precisão dimensional, a gente não vai conseguir ter esses movimentos com precisão, tá? Agora, para que isso seja possível, para que a gente possa garantir esses objetivos no processo de injeção, algumas coisas são necessárias. E eu vou listar algumas delas aqui. Tá? Então, primeiro, lógico, utilizar máquinas e equipamentos de qualidade que deem a precisão e a produtividade, repetibilidade que você espera para serem reproduzidas nas peças que você está moldando. Utilizar também os moldes de qualidade bem projetados e bem construídos. E aqui, bem projetados e bem construídos, entra como um aspecto do bom projeto e da boa construção de um molde o balanceamento do molde. Como eu já falei, a gente tem um vídeo aqui no canal falando a respeito de balanceamento do molde, onde eu exploro exatamente o que é o balanceamento do molde, como projetar um molde bem balanceado, como avaliar isso daí. E eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir e se aprofundar no balanceamento, tá? Mas a gente vai tratar de outros assuntos agora a respeito da operação desse molde para garantir que o molde continue balanceado ao longo da vida. Então esse aspecto aqui, ó, ele é fundamental, mas não é suficiente. Bom, depois é preciso, obviamente, uma vez que a gente tem uma máquina boa, tem os equipamentos periféricos adequados, um molde de qualidade bem construído, é hora da gente aplicar os conhecimentos de ajuste de processo para que a nossa peça seja fabricada de forma adequada. Então usar as temperaturas corretas para o material que está sendo utilizado, não só as temperaturas de material, mas as temperaturas de molde adequadas também, tá? Os tempos de injeção, de recalque, de resfriamento adequados a obter a qualidade da peça que a gente quer, conforme a gente viu anteriormente, velocidades, pressões, cursos e por aí vai. Ou seja, ajustar o processo de moldagem de forma a obter uma peça com todas as características que a gente falou anteriormente. E é muito importante monitorar o processo, ou seja, garantir que todos esses parâmetros que a gente inseriu no controlador da máquina, de fato, estejam atuando, estejam sendo repetidos
pelo processo, pelos equipamentos de forma satisfatória. E aqui eu te lembro, olha, monitorar o processo, nada mais interessante do que utilizar os sensores instalados diretamente no molde da Multitec. Então, olha aqui, como isso é importante. Lembrando que é só chamar o pessoal nos links que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, e se por acaso, durante esse monitoramento, identificarmos que esses parâmetros não estão sendo aplicados da forma como a gente precisa, é importante implementar correções quando necessário, tá? Então pode ser que os parâmetros não estejam adequados e você precise reajustá-los, pode ser que a máquina não esteja reproduzindo os parâmetros conforme você quer, pode ser que o molde não esteja mais reproduzindo e aceitando esses ajustes como costumava aceitar por qualquer motivo, que a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Então é importante esse monitoramento para que você possa identificar problemas e implementar as correções quando elas forem necessárias. Tá? Agora, é importante que tudo isso aqui, ó, principalmente quando a gente está falando de ajustes de processo, é importante que eles sejam uniformes em todas as regiões de um molde ou de uma cavidade, no caso de um molde de uma cavidade só, e também em todas as cavidades do molde. Então a gente está falando de temperatura, por exemplo, né? A temperatura do molde deve estar em 90 graus. É importante que no molde de uma cavidade, todas as regiões dessa cavidade estejam a 90 graus. E se for um molde de múltiplas cavidades, todas as cavidades estarem a 90 graus. A gente está falando de pressão, né? É importante que a pressão de recalque, por exemplo, atinja todas as regiões de uma cavidade de forma uniforme. E se forem várias cavidades, é importante que a mesma pressão de recalque seja aplicada em todas as cavidades uniformemente para garantir a qualidade que a gente estava falando anteriormente. E tudo isso envolve um molde ser balanceado, não só a disposição das cavidades. Não basta apenas a gente olhar o projeto do molde e ver que a distância da cavidade até a bucha de injeção, o caminho de fluxo do material é sempre o mesmo para todas as cavidades. Não basta ver que uma cavidade só, né, quando um molde de única cavidade, é preenchido todas as regiões basicamente ao mesmo tempo ou com uma pressão uniforme. É preciso que todas as regiões do molde estejam sob as mesmas condições de moldagem ou o mais próximo disso possível para garantir a qualidade de uma peça moldada. Tá? Então essa é uma primeira mensagem aqui. Tá? Não basta olhar o projeto do molde, é preciso que na operação o operador da máquina, o engenheiro de processos, técnico de processos, consiga identificar que realmente todos os parâmetros que estão sendo utilizados se aplicam e são replicados em todas as regiões do molde e todas as cavidades desse molde. Tá? Então a imagem típica de um molde balanceado, né, em que a distância do ponto em que o material entra no molde até cada uma das cavidades é igual, o dimensionamento dos pontos de injeção e o que está representado aqui nessa imagem, né, todas as cavidades preenchidas ao mesmo tempo, com a mesma pressão, isso é o ponto de partida de um molde balanceado. Mas a gente precisa garantir que isso se replique sempre em todos os lugares e ao longo da operação desse molde. Então, não basta projetar um molde balanceado. Primeira coisa, é preciso garantir que a construção, a hora que você vai construir o molde e realizar aquele projeto, siga a risca o dimensional dos canais de alimentação, dos pontos de injeção, porque uma coisa é você projetar e dizer, olha, eu quero um tal diâmetro nesse canal, um tal diâmetro nesse canal e nesse outro canal, no ponto de injeção um tal diâmetro, e na hora de construir esse molde, essas dimensões não serem respeitadas. Muitas vezes o projeto foi baseado numa simulação de processo que deu as dimensões ideais e na hora de construir você não respeita isso, você já está fugindo do que seria ideal para esse molde. Então é muito importante garantir que a construção siga risco dimensional. E não só dos canais de alimentação, mas também do sistema de refrigeração desse molde. A gente está falando também de temperatura. As temperaturas têm que ser iguais em todas as cavidades. E, portanto, se o sistema de refrigeração, na hora de construir, projetar, não contemplar que todas as cavidades precisam estar sob a mesma temperatura, com uma variação mínima possível, a gente não vai ter um molde balanceado do ponto de vista de temperatura. Então é muito importante garantir isso daí também na construção, tá? E é preciso manter esse dimensional e toda essa funcionalidade ao longo da vida da peça, ao longo da vida do molde. Então podem acontecer desgastes, principalmente em regiões de ponto de injeção, quando a gente usa material reforçado,
que vão fazendo que o pontinho de injeção vai perdendo o dimensional. A gente vai sofrendo uma abrasão por atrito ali e o ponto de injeção vai perdendo o dimensional. E é muito provável que pontos de injeção de cavidades diferentes vão sofrer essa abrasão de forma diferente ao longo da vida da peça. Isso vai causando uma diferença de pontos de injeção entre as cavidades. A mesma coisa pode acontecer com o sistema de refrigeração do molde, por questões de pequenas incrustações que vão acontecendo nesse canal, de que podem não ser uniformes. A gente pode começar a ter regiões do molde que ficam com influência diferente do fluido de refrigeração e vão refletir então em uma temperatura diferente na superfície do molde quando a gente está operando esse material, tá? Então é muito importante garantir que o dimensional dos pontos de injeção, dimensional dos canais de alimentação, dimensional do sistema de refrigeração, integridade do sistema de refrigeração se mantenham conforme projeto e conforme construção também ao longo da operação. O balanceamento do molde não é algo imutável, não é algo que você projeta e constrói e ele fica para o resto da vida. Você precisa monitorar essa condição ao longo da operação do molde para implementar as correções necessárias. Tá certo? Então é preciso operar o molde, por exemplo, temperaturas, de forma a manter o balanceamento. Tá? Se você começa a perceber que durante a operação você ligou as mangueiras lá de uma forma que não era adequada, ou houve algum tipo de incrustação de calcário ou de minerais dentro dos sistemas de refrigeração, e agora a troca térmica já não está mais igual de um sistema para o outro, as temperaturas do molde vão ser diferentes. E por mais que o molde esteja projetado, construído, balanceado, ele já não está mais balanceado do ponto de vista de operação. Isso é muito importante. E para te ajudar a identificar tudo isso, nada melhor do que, de novo, o monitoramento do molde com sensores de temperatura e pressão dentro da cavidade. Tá certo? Então, algumas boas práticas que eu quero passar para você para manter o balanceamento do molde ao longo da vida desse molde. Bom, no projeto, quando a gente está falando do projeto, né? Realizar os cálculos de dimensionamento, alimentação, refrigeração, conforme a gente falou no vídeo, que eu já deixei o card para você poder assistir. Fazer simulações de fluxo são muito importantes, tá? Simulações de fluxo nos ajudam a identificar problemas do molde logo na fase de projeto, então encurta toda a parte de tryouts, a parte de moldes, protótipos, a gente consegue simular tudo isso daí virtualmente e já eliminar problemas direto na fase de projeto. Simulações de fluxo são muito interessantes e nos ajudam a entender não só a questão do fluxo propriamente dito de material, mas também com relação à parte de temperaturas, distribuição de pressões, se está tudo uniforme nesse molde. Tá? Então, simulações são muito interessantes. Na construção do molde, assegurar o controle de qualidade, principalmente no quesito dimensional, do sistema de alimentação e do sistema de refrigeração. Tá? Então, seguir o projeto não precisa nem falar, mas assegurar que o dimensional realmente está dentro das tolerâncias, está dentro do que foi projetado, é muito importante na construção do molde. E aqui uma dica muito interessante, utilizar sempre que possível postiços em áreas de desgaste, por exemplo, pontos de injeção. Eu falei para você que ao longo da vida da peça, principalmente quando você usa materiais com fibras de vidro, devido à alta abrasão desse tipo de material, os pontos de injeção podem começar a sofrer um desgaste e mudar o dimensional. Normalmente, o típico é que eles vão aumentando ao longo da vida. E se esse dimensional muda de uma cavidade para outra, a gente perdeu o balanceamento do molde, né? Para corrigir isso daí, nada melhor do que ter essa região do molde com postiços, preferencialmente de metais mais duros do que o resto do molde, de forma a aumentar a durabilidade, mas principalmente quando for necessário, quando for identificada que o balanceamento do molde já foi prejudicado por desgaste no ponto de injeção, é muito simples ir lá e trocar esse ponto de injeção por um novo, sem precisar fazer uma reforma grande no molde. Então é uma outra dica interessante agora do ponto de vista de construção do molde. Tá? Na operação, utilizar os controles de temperatura bem dimensionados. Também não adianta nada você ter um molde super bem projetado, com sistema de refrigeração bem localizados e bem dimensionados, se você usa um controlador de temperatura que não é capaz de atingir e principalmente manter as temperaturas dos controladores que você precisa, ou do molde
que você precisa. Então é muito importante isso daqui do ponto de vista de operação. De novo, volto a falar, utilizar a instrumentação no molde, com sensores de temperatura e pressão, vão te ajudar a identificar quando as temperaturas de cavidades diferentes estão diferentes, vão te ajudar a identificar quando uma peça começa a falhar, uma cavidade começa a falhar antes da outra, que é um indício de perda de balanceamento do molde, o que pode levar aí a uma necessidade de manutenção. Então, utilizar a instrumentação no molde pode ser uma alternativa bem interessante. E do ponto de vista de manutenção ao longo da vida da peça, limpeza após cada corrida de produção, porque você evita corrosão, evita incrustação de minerais, principalmente nos sistemas de refrigeração, né? Elimina toda a água, coloca o protetivo no molde, mesma coisa nas cavidades, limpa as cavidades, tira resíduos de materiais que podem inclusive amassar o molde em operações posteriores, passa um protetivo para evitar corrosão em função da umidade do ar, e tudo isso vai garantir a operação do seu molde e a manutenção não só do balanceamento, mas da integridade como um todo do seu molde. E também, obviamente, verificações dimensionais periódicas, né? É importante estabelecer aí para moldes mais críticos uma periodicidade que seja interessante. Cada vez que o molde sai da máquina, fazer uma verificação dimensional do sistema de alimentação, do sistema de refrigeração do seu molde, das próprias cavidades, dos pontos de injeção, é uma boa prática que pode te ajudar a manter a operacionalidade do molde ao longo da vida útil desse equipamento. Agora, que outras dicas, que outras boas práticas você recomenda para manter um molde funcional, com um bom balanceamento e com uma boa operação ao longo da vida da peça? Eu quero ouvir a sua opinião, então deixa os comentários aqui embaixo desse vídeo para que a gente possa complementar essa lista de boas práticas. Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Então, também deixa um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo exclusivo de aprendizagem, se torne membro aqui do canal, é só clicar no botãozinho que está aqui embaixo e você vai ver as condições, diferentes planos e benefícios, como esse pessoal que está aqui do lado já está fazendo e está aproveitando muitos vídeos que não estão disponíveis para todo mundo que assiste e, inclusive, em alguns casos, dependendo do nível que você se cadastra, descontos dos meus cursos online. Então não perca tempo, vai lá, seja membro aqui do canal e assim você também me ajuda a patrocinar os vídeos e continuar criando conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!